como tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? Essa é uma pergunta muito boa, eu recebi de uma pessoa numa outra rede social, mas é um vídeo, um tema, um assunto que eu já gostaria de ter falado há bastante tempo, porque ele reflete a ansiedade de muitas pessoas em realmente saber o que Deus quer para a sua vida e principalmente de saber nos detalhes o que Deus quer para não desobedecer. E eu entendo que tem muitas pessoas que procuram de fato a vontade de Deus porque são preocupadas com o que Deus acha a respeito de certas coisas, né? A respeito do que vai fazer, e isso é muito louvável. Mas eu quero fazer algumas considerações e também quero contar um pouco da experiência pessoal que eu tenho tido nos últimos meses, aí, nesse último ano e até agora, né? Então, vamos começar quebrando alguns pressupostos errados a respeito da vontade de Deus, e eu quero começar com um que eu acho que é o mais importante e o mais comum. É errado pressupor que a vontade de Deus esteja oculta de nós. E por que isso é errado? Porque é errado pressupor que Deus revelaria o que Ele quer das pessoas até uma certa parte e o resto você teria que descobrir, e principalmente com muita dificuldade através de alguns poucos iluminados, alguns poucos profetas que de fato ouvem a Deus, já que você é um inútil e não serve nem para isso. Esse é um pressuposto perigoso e um pressuposto muito errado. Por que isso é errado? Porque o que Deus deixa para nós de revelação nas Escrituras é o extremamente necessário e útil para que você possa tomar todas as decisões da sua vida, inclusive aquelas decisões do dia a dia. Ah, mas você está dizendo que eu tenho todas as respostas nas Escrituras? Sim, estou dizendo isso, estou dizendo precisamente isso. Por que eu entendo assim? Porque Deus não te daria uma revelação pela metade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que Deus não deixaria para você algo com o qual você não pudesse reger a sua vida. E o que eu acho que é mais importante nas decisões do dia a dia não são as palavras que você vai usar e as minúcias de se eu vou me mudar dia 11 ou dia 10. Não, é assim, isso agrada a Deus? Tem alguma coisa nas Escrituras que diga que Deus ficará ofendido com o que eu estou fazendo? Exemplo, Davi adulterou com Batseba. Isso era da vontade de Deus? Claramente não era. Ninguém precisava falar nada sobre isso, não precisava consultar um profeta para saber se isso era certo ou se era errado. E tá certo que esse é um exemplo bem grosseiro, né? Todo mundo sabe que isso é errado, mas tem muita gente que acha que precisa de todos os mínimos detalhes porque a vontade de Deus está oculta e de fato só alguns poucos profetas e iluminados conseguem saber essa vontade e por isso você precisa de revelação o tempo inteiro. Então, eu acho que esse é um pressuposto perigoso e eu vou falar um pouco mais disso depois. Outro pressuposto errado a respeito da vontade de Deus é que é errado pressupor que Deus fala claramente sobre absolutamente todas as decisões que nós temos que tomar no cotidiano. E é interessante porque as pessoas acham que Deus fala sobre absolutamente todas essas coisas e tal, porque quando elas leem a Bíblia, quando elas leem os livros proféticos, por exemplo, elas encontram os profetas falando sobre questões muito específicas e pontuais. O que elas não entendem, o que a maioria das pessoas não entende, é que essas questões, os livros, por exemplo, eles foram escritos ao longo de anos. É muito comum você encontrar, se você sentar para ler hoje, você vai ler o livro numa tacada só, você consegue ler todas as profecias num dia só. Mas aquele livro pode ter sido escrito ao longo de 10, 20, 30 anos. Né? Então, é possível que entre uma profecia e outra você tenha alguns anos de distância, ou no mínimo meses. Então, quando você fala, Davi consultou a Deus para fazer tal coisa, ele consulta a Deus para fazer tal coisa em determinados dias, em determinados momentos, mas em outros momentos ele entende que Deus deu a ele a capacidade de tomar decisões por si próprio, porque determinadas coisas, a vontade de Deus já é pública, já é sabida. Você sabe que Deus não quer que você roube, você sabe que Deus quer que você ande de acordo com os seus mandamentos, você sabe que se aquilo que você estiver fazendo for por egoísmo, você não deveria fazer, você sabe dessas coisas.
Agora, a gente parte do pressuposto de que a gente precisa da interferência de Deus em todas as questões da vida, porque no fundo, muitos de nós temos medo de tomar as decisões e precisamos de alguma muleta para fazer A ou B, ou a gente precisa de alguém para culpar se caso a decisão que a gente tomar der errado. Então, eu acho que existem alguns sinais de imaturidade cristã. O primeiro sinal de imaturidade é aquele que busca a vontade de Deus por medo. No sentido de, eu tenho medo de errar nisso, eu tenho medo de fazer aquilo. E aí, olha que coisa estranha, né? Eu quero mudar de cidade. Será que isso é da vontade de Deus? Tá, o que eu vou fazer então? Aonde eu vou buscar a vontade de Deus? Bom, biblicamente falando, eu preciso analisar as minhas motivações em mudar de cidade. Por que eu estou querendo mudar de cidade? Eu estou querendo mudar porque eu estou fugindo da minha família, porque eu estou mudando por ganância, eu estou abandonando a minha casa, eu estou mudando. Qual a motivação do meu coração em mudar para onde eu estou mudando? Eu quero mudar dessa casa, desse bairro X para outro bairro, porque lá é considerado um bairro de rico e eu sou orgulhoso. Eu estou dando um passo maior do que a perna ou não. Então, entender a motivação do coração já vai te fazer filtrar muito do que é e do que não é a vontade de Deus para sua vida. Agora, eu devo mudar da casa tal para casa tal, eu vou consultar um profeta. E aí você terceiriza a responsabilidade de Deus falar com você e você desliga os seus sensores para a vontade de Deus e faz apenas assim a terceirização do movimento, né? Então eu vou perguntar para aquela, tem uma pessoa de oração ali, eu vou pedir para ela orar por mim e Deus vai falar para mim se é para mudar ou não. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Eu tenho entrado nas redes sociais e feito esse teste. E eu tenho gravado a tela e em breve, se eu tiver com vontade, com paciência, eu vou postar sobre isso. Mas existem muitos falsos profetas, muitos mesmo, ao ponto de as pessoas me dizerem que eu vou encontrar o grande amor da minha vida comigo assistindo o vídeo do lado da minha esposa. Deus está falando que vai resolver a sua vida sentimental, e a minha esposa olha para mim e dá risada, porque não faz o menor sentido. Ou então, Deus manda te dizer que está quebrando aquele trabalho. Qual trabalho? Fizeram um trabalho, por que alguém faria um trabalho contra mim? E por que eu ficaria preocupado que alguém fez um trabalho contra mim? Né? Deus está me dizendo que vai desenrolar aqueles papéis e eu vejo você assinando aqueles papéis e eu não esperando papel nenhum, assim, absolutamente. Então existe muito desse anseio de escutar qualquer coisa para se convencer de que é Deus. Né? Então é a mesma coisa de olhar para a nuvem e procurar um formato nela, né? Então, por que essa terceirização é um problema? Porque quando você está com o filtro desligado para avaliar os sinais de Deus, você também não consegue avaliar a profecia, para saber se essa profecia é verdadeira ou não. Às vezes que Deus usou pessoas para falar comigo, e durante esses quase 40 anos que eu tenho, pouquíssimas vezes Deus de fato falou comigo através de outras pessoas, sem eu procurar. Todas essas vezes Deus falou a mesma coisa. Mas foram 4, 5 vezes ao longo de 40 anos. Todas as outras decisões que eu acertei ou que eu errei, eu tive que tomar baseado naquilo que eu entendia que era a decisão mais cristã e o que Cristo faria se eu estivesse no meu lugar. Isso é sinal de amadurecimento, de você analisar a situação e de você ver à luz da Bíblia se existe algo nessa decisão que de fato possa ofender a Deus e que vá contra algum mandamento que ele deixou e tomar essa decisão à luz da palavra, analisando tudo. Então, outro sinal de maturidade, de imaturidade, é que as pessoas querem as resoluções no modo express, né? Então, olha, será que eu preciso mudar de emprego? E aí, a partir dessa dúvida, a pessoa passa a ir na igreja porque ela precisa de uma resposta. Ela não vai na igreja porque ela quer adorar ao Senhor, ela não vai na igreja porque ela quer buscar ao Senhor, porque ela está desenvolvendo a fé que Deus deu para ela e ela não está preocupada com a vida da eternidade. Ela quer ir na igreja porque, quem sabe, indo na igreja,
do irmão fulano de tal, que é um pregador que tem revelação, Deus fale com você se é para você mudar de emprego ou não. Deixa eu te explicar uma coisa. Para Deus não faz absolutamente nenhuma diferença se você vai trabalhar na empresa A ou na empresa B. Não ofende a Deus você decidir entre uma faculdade privada e uma faculdade particular. Não ofende a soberania de Deus se você vai morar na cidade tal ou na cidade tal. Não ofende a Deus se você vai casar com fulano ou com cicrano, entendeu? Agora, essas decisões afetam diretamente a sua vida. Então tome-as com sabedoria. E essa sabedoria Deus já te deu e deu orientações para você fazer essas análises de maneira embasada. Sabe aquele versículo que diz: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão? Esse versículo não está falando sobre Deus, esse versículo está falando sobre a sabedoria. É a sabedoria dizendo: eu, a sabedoria, amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Ou seja, Deus orienta você a buscar a sabedoria não só na palavra dele, mas também, por exemplo, na multidão de conselheiros, onde está a sabedoria. Por quê? Porque tomando orientações e pedindo opiniões para pessoas mais experientes, a chance de você acertar nas suas decisões é muito grande. A chance de você conseguir tomar as decisões baseadas na palavra e enxergar coisas que você não enxergou sozinho também é muito grande. Então, essa ânsia por tomar as decisões de maneira rápida atrapalha muito. Pensa comigo, eu vou morar em tal casa, eu vou comprar uma casa nova ou vou comprar um carro novo ou não? O que vai mudar para Deus se você vai andar de um carro 95 ou de um carro 2025? Na prática, na sua salvação não altera em nada. Para Deus não muda nada, exceto se você encontrar no seu coração a motivação errada para tomar tal atitude. E na sua vida prática, Provérbios, por exemplo, 21:5 vai dizer: os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, quando você busca essa revelação express, você tende a tomar decisões baseadas na opinião de outras pessoas, no fato de que Deus revelou para fulano de tal que você deve casar com o fulano. E aí, como Deus revelou, você está vendo que ele é grosso com a mãe, você está vendo que ele tem problema com dinheiro, você está vendo que ele é mesquinho, você está vendo que ele mente para as outras pessoas, mas como Deus mandou você casar com ele, você ignora todas essas coisas e casa. Quer dizer, a terceirização da responsabilidade faz com que você desligue os seus sensores para de fato ouvir a voz de Deus. Faz com que você, embora tenha orado a respeito, você não consiga vigiar e prestar atenção nos sinais que Deus está te mostrando a respeito disso. Então, eu quero finalizar esse vídeo falando sobre a experiência pessoal que eu tenho tido. Eu sou músico profissional desde sempre, né? Desde os 11 anos de idade, eu sou violinista. E eu toquei em orquestras a vida inteira, toquei em eventos, em casamentos, em festas de uma maneira geral, eventos sociais, coquetéis e blá blá blá. E em algum momento da minha vida eu me aprofundei nas escrituras e comecei a ter muito prazer em estudar a palavra de Deus e em conhecer a teologia e em conhecer esse mundo, né, teológico. E eu fiz um curso de teologia. Não entendia até aquele momento por que eu estava fazendo esse curso. Mas eu fiz porque na minha cabeça era uma coisa prazerosa e eu estava fazendo como um hobby, né, como uma segunda atividade. Então eu tocava, tinha minhas atividades normais e eu fazia também curso de teologia. E aos poucos eu comecei a me envolver com a igreja e eu comecei a ter oportunidades e aquilo começou a me gerar assim, um prazer imenso assim, de participar da vida da comunidade, de poder pregar a mensagem na igreja até o ponto de assumir a igreja e a liturgia de uma maneira geral e conseguir imprimir estudos bíblicos aprofundados e colocar em prática toda aquela teologia que eu estava estudando até então e que eu não tinha visto utilidade para ela, né? E Deus eu comecei a ficar incomodado com a minha segunda profissão, com o meu trabalho com a música. Alguns ambientes já não me agradavam mais, alguns tipos de música que se tocava já não me agradava mais,
sabe, isso começou a ficar pesado para mim, começou a ficar ruim, eu comecei a me sentir mal com o meu trabalho. E eu comecei a orar a respeito. E falando para Deus, olha, a dificuldade que eu encontro com o trabalho é que eu não tenho outra forma de sustento. Eu hoje não sei o que fazer, porque eu nunca fiz outra coisa. E eu ganho muito bem, sustentei a minha família a vida inteira, então a música me deu uma condição de vida boa. O que eu faço com isso? E comecei a orar, continuei orando. Um dia eu fui visitar uma igreja em outra cidade, outro estado, e eu e a minha esposa estávamos lá, e a gente entrou na igreja, a gente foi convidado por amigos e pela minha família, os meus pais, tal, algumas pessoas que frequentavam ali conheciam a gente foi na igreja. E aí nós entramos na igreja, e na hora de ir embora, na porta da igreja, uma pessoa veio, nossa, parece que eu não vi vocês aqui, vocês são novos, parece que vocês não são da igreja. E a pessoa pediu para, não, posso orar por vocês? Obrigado pela visita, foi muito legal. Eles pareciam que eram da liderança da igreja de alguma forma. E essas pessoas oraram com a gente. E Deus reforçou coisas que já estavam no meu coração. Eu não fui buscar, Deus já tinha falado comigo, e Deus usou essa forma de confirmação para falar pontualmente que o meu lugar era como pastor. Ok, eu já sabia disso, Deus usou para confirmar, maravilha. O que eu fui fazer? Eu fui continuar orando. Por quê? Porque a partir daí eu, não só por ser uma confirmação, mas como isso ia acontecer. Até então não tinha proposta de igreja nenhuma. Até então não tinha nada esclarecido. Eu continuei orando, continuei com o meu coração em paz e comecei a desenvolver a minha comunidade de teologia, Conheça a Sua Fé. Se você não conhece, Conheça a Sua Fé é a minha comunidade de teologia. Eu coloco devocionais, diários, coloco todo o material teológico que eu tenho, que eu vou desenvolvendo, eu vou colocando nessa comunidade, e ela custa uma mensalidade de R$ 9,90 por mês. E na minha cabeça, primeiro, eu pensei assim, eu vou fazer um curso de teologia e vou oferecer esse curso por um valor ok, né? E Deus falou comigo, não é esse valor. Quando eu fui cadastrar o curso na plataforma, eu senti que não era isso que eu ia fazer. Então eu não cadastrei, eu parei e fui orar novamente. E aí as coisas foram se encaixando para, ao invés de eu vender um curso, depois eu fazer outro e vender outro curso, eu colocar tudo numa plataforma só, e de forma a ajudar as pessoas e praticamente só manter a plataforma, oferecer todos esses cursos por uma mensalidade de R$ 9,90. E quando eu coloquei R$ 9,90, eu me senti, eu falei, é isso. Realmente essa é a ideia. Eu cheguei a mudar o valor, coloquei R$ 15,90. E depois eu não consegui dormir e voltei para R$ 9,90 e agora eu estou dormindo tranquilo. Então Deus tem as formas dele de falar com você. Deus tem as formas de revelar coisas específicas. E Deus tem os momentos de silêncio em que Ele não vai falar absolutamente nada. A maior parte dos detalhes da nossa vida e do nosso cotidiano, a gente precisa contar com a sabedoria que Deus nos deu, ao invés de ficar dependendo da opinião de outras pessoas e de achar que Deus vai se meter em tudo. Porque Deus também tem seus momentos de silêncio e momentos em que Ele deixa você tomar suas decisões sem interferência. Você já tem maturidade para tomar certas decisões. Você sabe o que é certo e o que é errado. Então, como ouvir a voz de Deus? Ore e busque na palavra, leia a palavra, pede para Deus falar com você num momento de devocional, pede para Deus trazer paz no seu coração a respeito das decisões que você tem que tomar, pede para Deus te dar estratégias para o seu trabalho, e essas estratégias vão aparecer na sua cabeça e você vai parecer um gênio, mas foi Deus que te deu. Peça conselhos para a liderança da sua igreja, para os presbíteros, para irmãos mais velhos, para pessoas que passaram por situações parecidas com a que você está passando, e tudo isso somado vai te dar discernimento para você tomar as decisões corretas. Agora não fica achando que tudo tem que ser na base da profecia, porque se você ficar esperando, toda vez a profecia pode ser que na verdade você escute a carne de outra pessoa falando com você e você tome a decisão errada, porque você não está munida de outras ferramentas para tomar a decisão certa. Então, a voz de Deus está revelada e a gente erra quando a gente acha que ela está oculta de nós. Deus revelou a sua vontade e o nosso propósito aqui é cumprir essa vontade.
ir por todo mundo e pregar o evangelho, servir ao próximo e amar ao próximo como nós mesmos, obedecer aos mandamentos de Deus e ter esperança de que Jesus vai voltar. O resto a gente vai, muitas vezes, por tentativa e erro, a gente vai errar sim, a gente vai colocar os pés por entre as mãos, e a gente vai acabar tomando decisões que vão nos prejudicar eventualmente, e a gente vai crescendo em sabedoria, e aos poucos Deus vai nos dando discernimento a respeito dessas coisas, e ouvir a voz de Deus é isso. Então eu espero que você tenha entendido, espero que faça sentido para você. É assim que eu enxergo a voz de Deus, com serenidade, sem desespero. Pessoas desesperadas não ouvem a voz de Deus. Então tenha serenidade nas suas decisões, não se apresse, não coloque Deus na parede, porque não é assim que funciona. E no mais, se você quiser fazer parte da comunidade Conheça Sua Fé, o link está aqui embaixo, só R$ 9,90 por mês, você tem acesso a qualquer material teológico que eu for produzindo ao longo da minha vida, e parte desse dinheiro retorna para a igreja. Então, na verdade, eu estou fazendo isso mais para ajudar as pessoas mesmo que querem teologia séria, estudos bíblicos sérios. Então, o link está aqui na descrição do vídeo. É isso, fique com Deus. Tchau.